Se assentar. E graças a Deus porque aqui estamos, graças a Deus porque o Senhor coordena, controla as nossas vidas, e quão grato nós somos por isso. E nós estamos tendo aqui o privilégio de, durante as quintas-feiras, caminhar no livro de Salmos. A gente tem feito uma jornada de estudos no livro de Salmos, e é sempre bom lembrar que, se você pegar a sua Bíblia, abrir literalmente ela no meio, você já vai encontrar o livro de Salmos. E a gente ainda está no Salmo de número 1, nós estamos ainda caminhando nos versos de 1 a 6, e hoje nós vamos nos deter mais, de modo específico, nos versos de 4 a 6. Então, nós essa noite vamos estar a continuar a meditar em Salmos, no seu capítulo 1, nos versos de 1 a 6, mas de modo específico nos versos de 4 a 6. Então, se você está aí me acompanhando em casa, fica ligado, abre no livro de Salmos, que nós vamos estar lendo o Salmo de número 1, verso 4 a 6, e diz assim a palavra do Senhor: o mesmo não acontece com os perversos. Isso já diz aqui o salmista. São como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Mais uma vez, o salmista nos traz essa percepção. E de modo bastante claro, nós temos que observar e ter um olhar clínico, que há um contraste, como você tem visto ao longo das 2 quintas-feiras passadas, em relação a uma vida com o Senhor e uma vida fora do Senhor. E algumas coisas aqui estão bem claras, e a gente não deve perder de vista o que exatamente está de modo oposto em relação à vida com o que o Senhor coloca para nós, como um projeto, como um plano. E o texto bíblico vai sempre destacar uma coisa, ele vai dizer: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Não são assim, esse é o destaque que o texto traz. E é exatamente dessa forma que o verso 4, lá no original hebraico, vai trazer para a gente. É uma afirmação que ela é negativa, mas que ela é ao mesmo tempo bem enfática, ela é bem clara. Ele literalmente diz: aqueles que não são com Jesus, aqueles que não andam com o Senhor, eles não gostam de estar fazendo a vontade do Pai, eles logo não são assim como vocês, que têm prazer na verdade. Isso se refere sempre àquilo que vem antes, ou seja, nos 3 versículos anteriores que a gente estava destacando, que descreve aquele que é um cristão justo, que é um cristão sincero, e aquele que não é. É por isso que o texto vai dizer, como eu trouxe aquela tradução: é feliz e muitas vezes feliz aquele que o quê? Que serve ao Senhor. Mas os ímpios não são assim. Também ele destaca: o crente justo, ele tem prazer e medita na palavra, mas os ímpios não são assim. É como uma árvore, mas os ímpios não são assim. Dá fruto e prospera, mas os ímpios, ou seja, aquele que não serve a Deus, não são assim. E o que o texto vai dizer é que o salmista usa apenas um único termo para descrever a vida daqueles que não estão com Jesus. Ele coloca a ideia de como são uma moinha, isto é, a palha das sementes que se separam dos grãos no momento da debulha. E aí ele vai dizer que a palha nesse processo, ela é completamente sem valor. E aí nós vamos ter aqui um contraste com a árvore, que ela é firmemente enraizada e que dá o quê? Frutos. Ela gera algo, ela frutifica.
A palha, durante o processo, ela vai estar o quê? Voando. Durante o processo da peneiração. Ela voa, ela não fica, ela não tem nenhum valor. E a palavra hebraica que destaca isso é a ideia de que o vento espalha, que se dissemina, que se difunde. Essa é a perspectiva que se traz. E logo após o texto vai dizer e vai fazer uma comparação desses dois tipos de vida. Dessas duas escolas da vida que nos ensinam e que são escolhas nossas. E o salmista, no caso Davi, ele vai considerar o destino daqueles que rejeitam a Deus de modo deliberado. E ele vai dizer no verso de número 5, ele vai deixar isso de modo claro, onde vai dizer: serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. A primeira palavra que liga esse versículo ao versículo anterior. E aí você vai ver que o versículo anterior, ele fecha com a ideia de que são uma palha levada pelo vento. Ou seja, em virtude da sua inutilidade, em virtude da sua instabilidade interior, falando agora de modo espiritual, aqueles que rejeitam a Deus, eles serão condenados em que dia? No dia do juízo. E o que é juízo na Bíblia? Julgamento. No dia do acerto de contas. E a palavra aqui, no termo hebraico, sobre existir, não é o mesmo termo anterior que é traduzido como deter, lá no verso 1. Ele traz uma ideia bem mais clara, que essa pessoa ela não vai conseguir se manter em pé. Ela no dia do julgamento não vai conseguir ficar aqui em pé, não vai conseguir ficar diante do Senhor numa posição em que ela possa dizer algo, falar algo. E nós temos que lembrar que sempre os salmos, eles são poesias, eles são poemas. E a ideia aqui na mente do compositor é uma incapacidade da gente de querer, de falar, de dizer, de argumentar diante de Deus alguma coisa. Nós não teremos essa capacidade. Nós não teremos nenhum tipo de palavra, se nós estivermos na posição de pessoas que rejeitaram a Deus, para dizer algo ao nosso Criador. E da mesma forma o texto traz que nem os pecadores na congregação dos justos, se você olhar o verso aí de número 4, ou melhor, o verso de número 5, não terão lugar entre os justos. Algumas traduções trazem congregação, outros trazem entre os justos. O texto está dizendo que aquele que nunca foi ao Senhor pela fé e não confiou nele para a vida eterna, ele não vai obter uma posição de justiça aos olhos de Deus. Ele não tem lugar na congregação dos crentes. Ou seja, ele não tem espaço, porque ele rejeita aquele que é o supremo pastor, aquele que dá a vida, aquele que coordena a história. E a gente precisa estar bastante atento a esse texto. E você deve, mais uma vez, lembrar do contraste que aqui está sendo destacado. Ele vai trazer uma ideia do nosso destino. E ele vai dizer que entre a vida de um cristão verdadeiro e a vida de alguém que rejeita ao Senhor, há uma grande diferença. Mas o que é que nós temos visto ultimamente nos nossos tempos? É que muitos que se dizem cristãos estão tendo uma vida cada vez mais parecida com a vida daqueles que rejeitam a Deus, que blasfemam, que não querem nada com o Evangelho. E isso faz com que a gente pense se nós estamos sendo a semente do grão ou se nós estamos sendo a palha. E a palha, ela tem que valor? Nenhum. Ela não tem nenhum significado, ela não tem nenhuma utilidade.
E aí você pode argumentar e trazer para mim hoje a seguinte questão. Eu conheço, pastor, muitas pessoas que não são crentes, que não servem a Deus, que rejeitam a Ele e que vivem vidas aí saudáveis e vidas até relativamente do ponto moral corretas. E até são pessoas que sacrificam, pessoas que se dedicam. Como é que Davi chega e vai dizer que essas pessoas não estarão na congregação dos justos, não estarão desfrutando da vida eterna, não estarão com os santos? Eu digo para você, o verso de número 6, ele traz a resposta clara e exata à nossa pergunta. Porque ele diz, porque o Senhor guarda o caminho de quem? Dos justos. Mas o caminho dos perversos leva o quê? A destruição. Em outra tradução diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus tem um atributo que eu e você, nós não temos e jamais iremos ter. Que atributo é esse? A onisciência. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o passado, o presente e o futuro em um mesmo momento. O Espírito Santo, Ele esquadrinha, Ele analisa, Ele avalia o quê? O meu e o seu coração. Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe as nossas vontades, e Deus sabe que tipo de caminho a gente tem escolhido. Ou seja, nada passa desapercebido do olhar do Senhor, da sua vontade, daquilo que realmente Ele conhece, daquilo que Ele sabe. E o que o texto está dizendo para nós essa noite é de modo muito claro: eu conheço a tua vida, eu sei quem você é, eu sei que tipo de escolhas você tem feito. É como se o texto chegasse para mim e dissesse: Ramon, você se diz cristão, mas Deus tem visto o teu andar, Deus tem visto a tua vida. E eu fico a me perguntar, se nesse momento você estivesse diante do Senhor, e Ele pudesse dar um feedback provisório de como a tua vida tem andado, que tipo de análise Ele iria dar de você? O que é que Ele iria falar do teu coração e da tua mente hoje? Provavelmente, se você fizesse essa pergunta e se isso fosse possível num contexto de um julgamento antecipado, o que a Bíblia não dá nenhuma base, aqui é basicamente uma alegoria, é apenas um pensamento, você iria ver o quanto as nossas vidas como um todo, elas têm andado distantes do Senhor, elas têm andado bem longe do Senhor. Porque quando Deus pega o nosso coração e coloca no altar, e começa a esquadrinhar e analisar o que Ele realmente tem tido como vontade, Ele vai perceber inúmeras coisas erradas. Ele vai perceber inúmeras coisas que não se encaixam com a vontade soberana dEle. Porque o texto diz que porque quem conhece é Ele, nós mesmos não conhecemos o nosso coração. Nós mesmos não conhecemos a nossa própria mente. Nós achamos que temos uma capacidade de saber, mas vez ou outra a gente está fazendo o que? Besteira. Vez ou outra a gente está fazendo o que a gente chama no interior de presepada, metendo o pé na jaca, fazendo coisas erradas. Porque o nosso caminhar, o nosso andar, não tem sido um andar que o olhar do Senhor alcança e diz: está correto, está andando direitinho, está indo pelo caminho realmente que eu desejo.
E você tem que perceber, tem que avaliar de modo bastante claro e cristalino, que quem irá fazer o julgamento não é o irmão que você convive todos os dias na igreja. Não é esse irmão que vai fazer o julgamento da sua vida. Não é o pastor que vai fazer o julgamento da sua vida. Nós estamos falando do dia do juízo. A Bíblia diz que só existiu um único homem bom. E que homem bom foi esse? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi santo e continua a ser santo, aquele que era o Verbo e se fez carne, aquele que não pecou, aquele que não errou, aquele que não falhou. E ele é quem estará no dia do juízo, olhando para mim, olhando para você, e realizando com toda a imparcialidade o julgamento sobre a minha, sobre as nossas vidas, porque somente Deus, somente o Senhor, consegue olhar no mais íntimo do nosso coração. Somente Ele. E no dia do juízo, Ele mais uma vez apenas manifestará, apenas vai expor o que o nosso coração ao longo de toda a nossa vida sentiu e desejou. Algumas pessoas vão olhar e entendem que é como se fosse uma espécie de um telão de cinema, onde vai passar toda a minha vida, toda a sua vida. Não, não é isso. Deus já viu e já sabe a tua história. É por isso que aquele que está em Jesus, ele crê na sua salvação e sabe que é salvo. Ele apenas vai ter a dimensão clara e exata que nesse dia ele vai ter apenas uma resposta a qual ele já sabe. Ou Deus o vai considerar justo, mas ele já sabe que é justo porque viveu uma vida segundo a qual o Senhor aprova, ou uma vida de injustiça, uma vida de impiedade, uma vida de rejeição a Deus, onde ele só vai receber a chancela final, onde ele só vai ser dito: você vai viver separado de mim, ou você vai viver eternamente comigo. Você tem dois caminhos de eternidade: ou eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus. Porque Deus é quem vai ver, e já está vendo o nosso coração. Apenas Ele, não o homem. É por isso que diante das nossas dificuldades, das nossas adversidades, nós pedimos para quem? Para o Senhor. Porque nós, enquanto seres humanos, enquanto estivermos nessa natureza, os nossos juízos, as nossas análises, elas são imperfeitas. Eu vou provavelmente em muitas coisas falhar, porque a minha percepção, segundo o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no seu capítulo 13, ele diz que a gente vê ainda nesta vida de modo imperfeito, mas vai chegar o dia que a gente vai ver de modo perfeito. E é por isso que a gente falha. É por isso que somente o Senhor, Ele é capaz de ser justo e correto em toda e qualquer decisão. Por isso que toda resposta que provém da boca de Deus é uma resposta abençoadora. É uma resposta justa. E é por isso que quando eu oro, é por isso que quando eu peço ao Senhor uma resposta, eu estou pedindo não ao homem, eu estou pedindo àquele que é santo. Quando eu peço a Deus que examine, que julgue uma situação, eu estou pedindo àquele que é justo e que é santo. Mas aqui, dentro desse texto, ele traz uma pergunta à sua mente, você há de concordar comigo. Se Deus conhece o caminho dos justos, o caminho daqueles que servem a Ele, Ele também não conhece o caminho daqueles que não o servem? Você pode responder para mim: pastor, claro, mas para muitas pessoas eles acham que não. E Ele certamente conhece.
Mas o versículo 6 do Salmo 1, ele está explicando o porquê. Ele está dando a razão que os ímpios, que aqueles que rejeitam a Deus, não vão conseguir ficar de pé, argumentar e resistir ao julgamento de Deus e nem estar na congregação dos justos. Por quê? Porque Deus tem um interesse especial naqueles que vivem de modo separado para Ele. A palavra santo, ela significa alguém que é separado, um homem separado, uma mulher separada. Deus tem um amor especial por aqueles que o amam, por aqueles que vivem em santidade. E Ele não vai permitir, de modo algum, que a eternidade seja um momento onde justos e ímpios, onde crentes e não crentes convivam. E aí você diz, mas por quê? Porque Deus é santo, Deus tem um atributo chamado santidade. E Deus não concorda com o pecado, Ele não chancela o pecado. E Deus também tem um outro atributo chamado justiça. A nossa justiça, ela permite, como humana que é, que aquele que assassine uma pessoa, a depender de quem pega o caso, o coloque 1, 2 dias depois no meio da sociedade. A nossa justiça faz com que a gente, muitas vezes, esteja agindo de modo correto e pague pela forma correta que a gente fez. Você que é pagador de impostos como eu, espera receber, em troca do Estado, proteção, boa iluminação, boas ruas, boa medicina. Mas muitas vezes não vem, e isso é fruto de injustiça. Você se doa para alguém, ama alguém, investe na vida de alguém, faz das tripas o coração para que alguém possa se sentir bem e feliz, mas às vezes o outro, ele não vai entregar na mesma medida que a tua expectativa espera. E você também vai ver pessoas que não temem a Deus, como eu citei, prosperar materialmente, viverem em longos tempos, mas a Bíblia diz que as pessoas que rejeitaram a Deus durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória nesta terra, elas podem ter tido do bom e do melhor aqui, mas o bom e o melhor e o dinheiro e tudo aquilo que elas fizeram de ruim não subsistirá, não irá resistir diante do Senhor. Porque Ele vai olhar e Ele vai dizer, a sua vida foi uma vida de pecado. Ah, Senhor, eu fiz isso, a sua vida foi uma vida de pecado. E é por isso que Deus olha e Ele não permite, Ele não se agrada desse tipo de vida, desse tipo de comportamento. E quando nós paramos para avaliar sobre isso, há um lembrete, há um aviso bem severo, justamente aqueles que não temeram a Deus, como Ele coloca na sua palavra. O texto vai dizer para nós de modo bem claro que o caminho do ímpio, o caminho do perverso, leva ao quê? A destruição. Lembra do que eu falei da palha? A palha não tem valor. E o que é que as pessoas no processo de peneiração vão fazer com essa palha? Elas vão destruí-la, ela não vai servir para nada. Ela vai ser como na quinta passada que eu citei, queimada, destruída. E quando eu paro para avaliar isso, é um clímax assim meio que chocante nesse salmo. Você já parou para pensar, você diante do Senhor, e Ele dando veredito sobre a sua vida e dizendo,
acabou, Ramon. O seu caminho foi um caminho de perversão, de perversidade, de impiedade, de pecado. Você será destruído. Não é chocante, não é duro quando a gente para pensar sobre isso. Talvez a gente não tenha essa dimensão porque a gente às vezes vive num mundo tão superficial, sem nenhuma autoanálise, a gente está tão focado nas nossas vontades, nos nossos desejos, que nós não paramos para avaliar como a nossa vida está. O texto está falando, claro, do ímpio. Mas será que não tem pessoas não crentes dentro da própria igreja? Eu cunhei uma frase que eu disse o seguinte: você ir à igreja não quer dizer que você é igreja. Você ir à igreja não quer dizer que você é igreja. E muitos de nós estamos frequentando os templos, temos o título de crentes, mas nós não vivemos segundo o padrão da santa e reta justiça. Ah, mas eu vou esperar lá o dia do julgamento. Você já sabe se a sua vida tem andado em conformidade com o Evangelho ou não. Ah, mas o pastor não me disse nada. Não precisa o pastor te falar nada, você sabe. Se a gente comete um pecado, a gente sabe. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu sei quem é Deus e o que Ele não se agrada. E o que nós devemos olhar para esse texto é perceber nele que a justiça de Deus é real em um mundo onde os pregadores só falam do amor barato de Deus. Onde alguém vai num domingo à noite, nas mais variadas igrejas, pega e diz: Deus te ama como tu é, você será um vencedor, a tua vida não importa, dê o dízimo, dê a oferta, trabalhe e ponto final, não importa a tua vida. Isso é mentira. Ah, mas eu faço tudo na igreja, mas a minha vida é uma lástima. A sua vida como uma lástima te levará ao inferno. E se o pastor, se os irmãos têm te apoiado e sabem da tua vida e não confrontam o teu pecado, não te ajudam, eles na realidade podem ser também uma palha. Porque somente o Senhor vai separar no dia do juízo o joio do trigo, o grão da palha. E esse contraste, o Salmo de número 1, destaca de modo bem claro para a gente. E faz com que a gente comece aqui essa noite a puxar a nossa vida espiritual lá do início. Muitos começam bem, animados, com o vigor lá em cima, dizendo: olha, eu estou à disposição para fazer tudo o que estiver aí para fazer na igreja. Você se lembra como você era no início da sua conversão, quando o Senhor te resgatou? Ah, é para estar em todos os cultos? Vou estar. Ah, a palavra de Deus, como era maravilhoso. Eu lia a palavra, orava, buscava. Quando eu pecava, buscava pedir perdão a Deus, me sentia mal. Quando alguém me desafiava na igreja, eu ficava com vontade de servir, eu queria ser útil. Eu era fiel nas ofertas, nos dízimos, em tudo. Mas a maioria dessas pessoas que iniciaram com um gás gigante, elas se perderam e hoje tentam encontrar o caminho de volta da justiça, de serviço, e não da inteireza, do interior do nosso coração, da verdade, da entrega.
não do discipulado real e verdadeiro, porque alguns acabaram sendo discipulados na ideia de só fazer, mas não de ser. Alguns acabaram sendo discipulados a entender o funcionamento de culto, mas não a prestar em culto. Muitos estavam com a vida arrebentada, mas precisavam entregar e cumprir a agenda da semana, mas nunca quiseram ser tratados, ou ninguém nunca quis tratar o seu pecado para que pudesse ser curado e andar em santidade. E sabe o que é que acontece? É semelhante à árvore que nós citamos na primeira mensagem da nossa jornada aqui em Salmos. A árvore, por fora, estava bela, maravilhosa, mas por dentro ela estava apodrecendo, já não tinha mais nada que a segurasse em pé. E num belo dia, a árvore caiu e as pessoas só ouviram o barulho da queda. E talvez você esteja como essa árvore hoje. Uma árvore que está bela por fora, mas está podre por dentro. Porque o seu caminho tem se assemelhado ao caminho dos ímpios, ao caminho dos não crentes. Essa árvore caiu, ela foi condenada, ou seja, ela morreu, mas ela já estava morta. E nós muitas vezes podemos estar mortos espiritualmente. Como a sua vida está hoje? O que ela reflete? O contraste do Salmo 1 entre a vida do justo e do ímpio é algo que você já consegue olhar depois do que nós estamos explanando aqui e ver claramente onde você está inserido. Eu vou dar também um outro lembrete a você. Deus não exige a perfeição dos crentes. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós não seremos perfeitos aqui nesta terra. Ainda vivemos num corpo que é de uma natureza humana, pecadora, inclinada para o mal. Ele sabe que todos aqui, a começar em mim, falham, erram, vacilam. Só que na vida do cristão autêntico, as falhas, os erros, eles não são em série, eles não são deliberados, eles são acidentes. São tropeções que acontecem, onde a gente tropeça, mas a gente sabe onde não colocar o nosso pé e a gente começa a ter uma maior atenção sobre essas coisas. E nós só estamos aqui porque a graça do Senhor, ela todos os dias ela é derramada sobre as nossas vidas. A graça da misericórdia, a graça do amor, a graça do renovo no nosso coração. E como eu sou feliz porque Deus, mesmo vendo o quão ruim que eu sou, Ele me dá mais uma oportunidade, Ele me cede mais um dia. Deus, mesmo vendo os meus pecados e as minhas falhas mais absurdas e merecedoras de punição, Ele chega e diz: a minha graça está aí sobre você, a minha misericórdia, mais um dia eu concedo para que você não erres mais. Ou como ele disse à mulher adúltera, não peques mais. Isso é a graça. É um Deus que age em nosso favor, mesmo nós agindo em desfavor do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus,
mas há uma indicação de que a nossa fé é genuína e o nosso desejo é sincero. E sabe qual é a indicação disso? É quando nós temos o desejo e a vontade de obedecer a Deus. O justo, o crente autêntico, ele tem vontade de obedecer. Ele tem prazer em obedecer. Ele não reclama, ele não argumenta com Deus o porquê que ele deve obedecer a determinada ordem. Ele simplesmente obedece. Ele simplesmente faz. E se você não tem prazer, muita coisa está errada na sua vida. Se você apenas faz as coisas para o Senhor porque você é obrigado a fazer, eu venho para congregar porque sou obrigado. Eu cumpro as tarefas do meu ministério porque sou obrigado. Eu contribuo porque sou obrigado. Tudo isso está errado porque esse tipo de obrigação não está associado, não está alinhado à ideia do prazer. Porque aquele que obedece a Deus, ele tem prazer em agradar não a sua vontade, mas a Deus. E como eu agrado a Deus? Obedecendo a palavra dele. De Gênesis a Apocalipse. E talvez hoje seja um bom momento para que você avalie como a sua alma, como a sua vida espiritual está, como a sua obediência ao Senhor está. Talvez seja um bom momento para você fechar os teus olhos agora e orar diante de Deus e perceber as áreas na tua vida onde você não tem obedecido a Ele. As áreas na sua vida onde a impiedade ainda reina, onde o pecado ainda te consome. E nós vimos que somente Deus pode averiguar de modo claro, cristalino e correto o nosso coração. E você tem o Espírito Santo dentro de você. E você pode pedir a Ele nesse momento que a sua vida seja esquadrinhada, que a tua vida espiritual seja modificada, que você ganhe da parte de Deus um renovo, um desejo, uma vontade de servir a Ele como um dia você serviu. E se você tem servido com todo amor, com toda a graça, continue, persevere, veja o Senhor sempre. E busque entender. Agrade a Deus aqui e agora, para que Deus esteja se agradando aqui e agora, e no dia do juízo final, do encontro com o Senhor, você seja declarado justo, justa, para que você não receba a avaliação de condenação. Meus queridos, a nossa vida espiritual é muito séria. A forma como eu levo vai definir com quem eu quero estar. E com quem você deseja estar durante toda a eternidade? Essa pergunta é você que tem que responder para Deus, não sou eu. Eu tenho respondido ela a Deus todos os dias, e ela tem que ser sim para estar com o Senhor, sim para caminhar com Ele, sim para obedecer a Ele. Mas qual tem sido a tua resposta? Qual tem sido o teu caminhar? Quem é o Senhor para você? O que você é? Palha, grão, semente? Que tipo de árvore você é? Somente você pode responder ao Senhor. Somente a palavra pode te dar esse caminho. E eu quero te convidar nesse momento a você curvar a sua cabeça, você fechar os seus olhos e a buscar no Senhor uma análise da sua vida, das tuas vontades, dos teus desejos, a buscar no teu interior
a resposta que vem do Espírito Santo de Deus para como a sua vida tem caminhado. Pai, essa noite nós estamos aqui mais uma vez, estudando a Tua Palavra, buscando orientação naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nós somos imensamente gratos, porque a Tua Palavra é o nosso manual. É de onde nós retiramos as instruções para termos uma vida que Te agrada, uma vida saudável, uma vida que não nos leva à destruição. E o que nós rogamos, Senhor, essa noite, é que o nosso destino não seja o destino dos ímpios, não seja o destino daqueles que Te rejeitam, destino esse que é a destruição, que é a separação eterna de Ti. O que nós queremos é estar no dia do juízo final, recebendo a declaração que fomos justos, que seguimos a Tua Palavra, que o nosso coração foi autêntico, sincero e verdadeiro durante toda a vida, e não só um dia, não só 2 horas. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas essa noite, se porventura estamos distantes de Ti, se a nossa vida tem se assemelhado mais à vida daqueles que Te rejeitam, que estão no mundo vivendo uma vida de pecado. Incomoda as pessoas aqui essa noite, as pessoas que estão em casa nos acompanhando e que têm vivenciado dias de afastamento de Ti. Toca, incomoda para que elas voltem ao Teu altar, incomoda cada uma delas para que elas caminhem no caminho da justiça, da santidade, do temor e do temor. Nos faz sermos apaixonados pela Tua obra, pela Tua palavra, pela igreja. Que nunca venhamos esquecer das bênçãos e do lugar onde o Senhor nos tirou. Que nós estejamos marchando para a eternidade, não para o inferno. Que nós estejamos sendo árvores enraizadas em Ti. Somente o Teu Espírito Santo essa noite tem capacidade de esquadrinhar, de avaliar os nossos corações. E eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito esquadrinhe o meu, esquadrinhe o da Tua igreja, esquadrinhe daqueles que ainda não têm um compromisso contigo, e revele a cada um de nós, segundo a Tua palavra, o caminho que nós devemos seguir, que é o Teu caminho. Toca em nossos corações, nos ajuda nos dias das nossas fraquezas, e que a nossa vida e que o nosso prazer seja amar a Tua palavra, amar o Teu reino e viver somente para Ti. É assim que nós oramos, é assim que nós consagramos o nosso coração e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.